Estamos de volta aqui no Canal UOL. A gente estava batendo um papo aqui com a galera do YouTube, agora no Canal UOL também. E vamos falar sobre o Corinthians. O Corinthians entrou em campo ontem pela Copa Sul-Americana, empatou por 1-1 com o América de Cali. Quase perdeu, é verdade, hein? Foi um primeiro tempo muito difícil, o Corinthians sofrendo ali defensivamente, dando muito espaço, tomou um primeiro gol, mas aí no segundo tempo o time melhorou com as entradas, com as mexidas do Ramon Dias, né? O Carrilho entrando, o Yuri Alberto também conseguiu um empate com o Mateuzinho. PVC e Hernan, como é que vocês viram esse empate do Corinthians de ontem? Ficou de bom tamanho ou está muito pouco para o Corinthians, que precisa apresentar mais pelo que mostrou em campo? Deixa eu falar uma coisa sobre informação primeiro, porque Boa. ontem o que eu percebia era muita reação da torcida do Corinthians sobre como assim ele escalou o time reserva. E eu acho que a informação, que é o nosso papel aqui no De Primeira, ela é sempre valiosa. Então, o Hugo não tinha condição de jogar. O Memphis tinha um tornozelo inchado, não tinha condição de jogar. O Angelelli tem uma lesão na coxa, não tinha atrás na aqui do panturrilha, joelho, né? Atrás do joelho. não tinha condição de jogar. O Garro está fazendo tratamento médico em Madrid, não tinha condição de jogar. Qual é o outro? Serão 5. Gustavo Henrique tem uma lesão, não tem condição de jogar. Desses 5, o Corinthians está tentando recuperar para sábado contra o Palmeiras o Memphis, que é dúvida, e o Gustavo Henrique, que é dúvida. O Angelelli dificilmente joga. Ele ainda não tem uma definição, porque é uma dor que depende muito do dia a dia, né? Se diminuição de dor, né? O Yuri Alberto saiu do jogo ontem, dando declaração, dizendo que ele tinha uma sequência de jogos muito grande, eram 11, jogando como titular, e que o combinado é que ia jogar em torno de 30 minutos. O Carrilho tinha uma lesão. Então, pera um pouquinho. Entendo, para escalar o time titular, ok. Mas, tinha time titular para escalar? Aí você vai dizer, o Bidon. Até o Coronado não estava... Coronado, que é reserva, estava machucado. Fora também. O Bidon tinha mais condição de jogo, mas o Bidon voltou a ser titular há pouco tempo, porque o José Martínez era titular E entrou no até decorrer da Paulista. partida, né? No segundo tempo. E aí saiu o Martínez. Então, às vezes a gente está tratando com achismos que são difíceis de você ter noção. Quando o Yuri Alberto entra na entrevista coletiva depois do jogo e diz que ele tinha combinado que ia jogar em torno de 30 minutos, porque ele tinha uma sequência muito grande de jogos passados e eram 11, ou seja, era de fato muito grande, 11 jogos são quase 2 meses. É um campeonato paulista inteiro, quase. Então você tem que partir do que o cara está dizendo, da informação. Não tinha time titular para jogar. O Emiliano Martins, ontem o Ramon Dias saiu pela tangente muito, quando foi perguntado sobre prioridade. Ele disse, quando o Corinthians joga é importante. Mas no sábado, o Emiliano Martins disse, a nossa prioridade é o Campeonato Brasileiro, porque no Campeonato Brasileiro você pode ser rebaixado. Acho, já disse aqui, a premissa completamente equivocada. Porque o Corinthians tem que ter como base o Campeonato Brasileiro, se for a prioridade, para ganhar o Brasileiro e não para não ser rebaixado. Então a premissa está errada. Mas ele disse que a prioridade é o Brasileiro. E a outra pergunta é a seguinte: você, corintiano, prefere ganhar do América de Cali na terça-feira à noite ou ganhar do Palmeiras? Pode não ter vencido nenhum dos dois jogos, pode perder do Palmeiras. Mas a lógica é tentar fazer um jogo grande no Brasileiro contra o Palmeiras, que é o clássico. Seria o 5º clássico sem derrota para o rival, depois de ter passado um clássico de 15 vencendo. Então tem, do ponto de vista da informação, ainda que eu não ache o Ramon Dias o técnico ideal para o Corinthians, a crítica que se fez ontem não se sustenta.